Olá, aqui é o Denilson Barbosa e eu fiz esse vídeo para falar com você hoje sobre phrasal verbs. Esse é um tema de inglês que se refere a um grupo de palavras em inglês e que normalmente é desconhecido por muitas pessoas e acabam causando muita dor de cabeça, muita confusão na interpretação do inglês ou na compreensão de um texto, né? Ou do que está sendo falado em inglês. Por que eu digo que está sendo falado? Porque phrasal verbs ah, é muito utilizado em conversas do cotidiano. Então é muito importante estar atento a esse grupo de palavras. Né? E o que são os phrasal verbs? Phrasal verbs são um grupo de verbos, né, que são formados a partir de um verbo, você tem um verbo normal, mais uma preposição. E é aí que está o grande problema dos phrasal verbs, porque as pessoas normalmente quando se deparam com um desses, tendem a observar o significado dessas palavras separadamente. Então, ela observa primeiro o verbo e depois a preposição, como se fossem coisas separadas, tentando observar o significado individual de cada uma das palavras. Porém, um phrasal verb, quando você tem esse verbo e a preposição, eles formam um novo verbo. Então os dois têm que ser vistos juntos e eles vão ter um único significado. E é isso que eu pretendo mostrar com os exemplos aqui nesse vídeo. Bem, então vamos ver aqui agora o que são phrasal verbs e eu vou analisar aqui dois exemplos para mostrar bem claramente o que são os phrasal verbs e, obviamente, para você já aprender pelo menos dois deles e incorporar ao seu vocabulário. Bem, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é esse look for. Normalmente, as pessoas conhecem essa parte aqui do verbo look, ok? Conhecem o verbo look como se fosse o verbo olhar em português, correto? Porém, como eu falei aqui na introdução, né, o phrasal verb ele é a formação de um novo verbo a partir da junção do verbo look com uma nova preposição. Então, onde entra a principal confusão ou o principal erro que as pessoas cometem com relação aos phrasal verbs? É observar essas duas palavras de forma separada. Então, por exemplo, isso aqui, essa estrutura que você está vendo aqui, look e a preposição for, normalmente leva as pessoas a entenderem que fosse algo como olhar para alguma coisa. E não é isso. Você tem que entender que isso aqui funciona como um novo verbo, é um processo de formação de um novo verbo. Então, não é separado dessa forma, mas você tem que unificar as duas coisas e entender isso como um único significado. Em inglês, o significado desse aqui seria try to find, ou seja, tentar encontrar. Ou, em português, procurar, como se fosse, né? Eu coloquei try to find a definição em inglês, né? Eu acho bastante produtivo também aprender as palavras através da definição em inglês, não somente através da tradução. Mas é isso. Look for é como se fosse o verbo encontrar ou procurar, ok? Procurar seria o mais adequado, né? Ou tentar encontrar. Então, embora o phrasal verb ele esteja relacionado ao significado original do verbo, ele acaba sofrendo uma pequena alteração, uma mudança de significado devido à presença da preposição. Então, look seria o verbo olhar e look for seria o verbo procurar. Então, de certa forma, não deixa de ser uma forma de olhar, mas ele muda, de certa forma, o significado. Alguns mudam bem sutilmente, outros mudam bastante. Ok? Agora vamos ver alguns exemplos de utilização. Essa primeira frase, I am looking for my keys. Então, eu coloquei aqui a frase está com ing, está no present continuous, né, como se fosse uma ação que está ocorrendo agora. Né? I am looking for my keys. Keys, para quem não conhece, são as chaves. Então, seria uma ação que eu estou cometendo agora, que eu estou fazendo agora. I am looking for
Imagine a cena, né? Eu perdi as minhas chaves e estou tentando encontrá-las. Então, esse seria o quadro, né, que você deve pensar, né? A cena que você deve pensar em cima dessa imagem, ok? Bem, aqui a tradução em português. Então, I am. Em português eu não preciso, né, colocar o pronome I. Eu posso ir direto no verbo e colocar estou. Looking for, né, procurando. My keys, minhas chaves. Aqui está bem parecido. É uma frase que não dá trabalho, né, na comparação com o português para você entender, ok? Bem, vamos a outro exemplo. You need to look for a new job. Okay? Então, you need to look for, procurar a new job. Job, emprego, trabalho. Né? Então, aqui no exemplo, você precisa procurar um novo emprego. Essa é uma frase que está no presente, não coloquei, né, na forma continuous, né, ou o que é o gerúndio em português. Né? Então, you need, você precisa. Aqui está bem igualzinho, né? You, você, need é o verbo precisar, ok? So, look for a new job, ok? Esse to aqui, cuidado com isso, ok? Porque normalmente você vê o to como se fosse a preposição para. Neste caso aqui, como ele precede o verbo, ele simplesmente está colocando o verbo no infinitivo. Então, você precisa procurar. O verbo está sem conjugação. É isso que ele está fazendo ali. Então, to look for é o verbo procurar, tal como aqui em português. E aqui nós temos o restante, a new job. Né? O artigo new, novo, job, emprego. Então também não é uma frase difícil de se compreender. Bem, agora vamos a um outro exemplo com look. E é importante porque o mesmo verbo pode formar vários phrasal verbs com diferentes preposições. Então eu coloquei um outro exemplo aqui que é bastante polêmico. Look after. Na pronúncia você pode juntar assim mesmo, ok? Quando termina uma palavra com consoante e a outra começa com som de vogal, você pode juntar. Look after, ok? Bem, então, da mesma forma, você não vai ver essas duas palavras separadamente. Look, olhar, e after, se você procurar no dicionário, você vai ver o significado como depois. Então, não tem nada disso de olhar depois. Então, você tem que ver isso aqui como uma única coisa e que tem como significado em inglês take care. O que é take care? Take care é cuidar, tomar conta, até mesmo vigiar algo, né? Olhar algo, mas cuidando daquela coisa, tomando conta daquela coisa. Então vamos aos exemplos aqui. A primeira, aqui é uma interrogativa, né? Can you look after my bag, please? Então, nessa frase aqui, a pessoa está, por exemplo, precisa ir ao banheiro, precisa ir em algum lugar e pediu para outra pessoa que está ao lado cuidar, tomar conta da mala. Então, essa é a intenção dessa frase aqui. Can you look after my bag, please? Ok? Então, na tradução aqui em português, né, você pode olhar a minha mala, por favor? Aqui eu coloquei olhar de propósito. Por quê? Porque olhar, neste caso, em português, também tem um sentido de tomar conta. Muitas vezes nós falamos dessa forma. Você pode tomar conta da minha mala? Ou você pode olhar a minha mala, por favor? Então, nesse caso, nós poderíamos traduzir o look after como olhar, mas o olhar em português ele quer dizer isso, ele quer dizer tomar conta, cuidar daquilo para você. Ok? Bem, outro exemplo. I can't go out tonight. I need to look after my sister. Bom, essa é uma frase um pouquinho diferente. A outra estava muito mais no sentido de tomar conta, né? Tomar conta de um objeto, etc. E agora é mais no sentido de cuidar. Então, por exemplo, I can't go out tonight. Não posso sair. Go out, ok? Significa sair, né? Então tem mais um aqui, mas eu não quero dar enfoque nele agora. E tonight seria hoje à noite. Então, I can't, não posso, go out, sair, tonight, hoje à noite. I need to look after my sister. Então, I need é o verbo precisar, né? Eu preciso. Aqui o to, já expliquei anteriormente o que ele está fazendo aqui, ele está colocando o verbo no infinitivo. E look after é o verbo
cuidar, né? My sister, cuidar da minha irmã. É interessante que é importante você perceber as diferenças entre o inglês e o português. Né? Por exemplo, no caso em português eu preciso dessa preposição aqui. No inglês não tem, ok? Então, observar esses detalhes, ter uma perspectiva comparada entre os dois idiomas também ajuda bastante no seu aprendizado. Né? E como eu disse anteriormente, como eu disse na introdução, é muito importante aprender phrasal verbs porque as pessoas os utilizam muito na comunicação. A maioria dos phrasal verbs tem algum tipo de sinônimo que pode ser utilizado em seu lugar e muitos desses sinônimos são até parecidos com as palavras em português, porém, na linguagem falada, na linguagem do cotidiano, o que as pessoas usam são os phrasal verbs. Eles, de certa forma, encurtam a informação, eles são mais frequentes, então você precisa realmente aprender esses verbos. E para aprender esses verbos, a forma mais interessante é aprender no contexto. No contexto eu digo tal como eu mostrei aqui dentro de frases, para você entender as frases através de leitura, de textos, ou assistindo a filmes, TV, etc. Não adianta tentar memorizar a lista de phrasal verbs, pois você não vai aprender, você não vai conseguir memorizá-los. Então você precisa de contexto, você precisa de leitura, você precisa de áudio para aprender e internalizar esses phrasal verbs. Bem, então essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou dessa dica, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Você pode encontrar um botão vermelho aqui no YouTube, como esse aqui. E ao se inscrever, você vai receber sempre as notificações no seu e-mail dos meus novos vídeos com novas dicas e também com novos phrasal verbs ou diversos outros conteúdos que eu vou continuar a postar aqui no meu canal. Então, essa é a importância de se inscrever. Você também pode avaliar o nosso vídeo, isso é muito importante para mim. É um feedback muito legal, pois eu posso saber se, através da sua avaliação, se o meu vídeo está sendo relevante ou não. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de clicar aqui embaixo no gostei. Ou, se você não gostou, obviamente, pode clicar no não gostei. Eu preciso saber a sua opinião sobre o meu conteúdo. E caso você esteja no Facebook, não deixe também de clicar no like, não deixe de curtir, para que os seus amigos também possam ver que você curtiu o nosso material. Aqui embaixo você também pode deixar as suas dúvidas. Então, tire as suas dúvidas ou deixe um comentário aqui abaixo. Isso também é muito importante. Nós podemos interagir através da área de comentários. Você pode mandar qualquer dúvida, sugestão. Eu mesmo vou responder a todas elas pessoalmente. Ok? Bem, e antes de terminar, eu queria falar para você do meu guia prático para estudos de inglês. Esse é um guia gratuito. Você pode fazer o download gratuito dele aqui. Então, vai aparecer aqui na tela em algum lugar o link para você fazer o download do guia. Né? E vamos lá, o que é esse guia e para que ele serve? Né? Como você pode ver aqui, são 7 passos para aprender inglês de maneira rápida e efetiva. Então, eu organizei um guia passo a passo, com 7 passos, explicando como você deve fazer para estudar inglês sozinho, sem precisar de professor, de ir à aula, nada disso. Como você pode estudar inglês, explorar material que tem na internet, e ele mostra exatamente como você deve fazer isso em 7 estágios. Dentro do guia, você também tem um link para um vídeo, que é um vídeo do tutorial do Anki, e o Anki é um sistema muito interessante para aprendizado de frases em inglês e conteúdo de inglês. Então, por exemplo, você que acabou de assistir esse vídeo, você pode pegar as frases que você assistiu nesse vídeo
e você pode inserir no Anki e usar o Anki para revisar aquele conteúdo até você aprender. Para facilitar o seu trabalho, eu disponibilizei as frases aqui. Então, elas estão aqui em cima do vídeo ou aqui embaixo. Então, basta você copiar as frases e inserir no Anki e começar a estudar as frases que você encontra aqui nas minhas séries de vídeos. Então, tem duas coisas importantes que você pode fazer. Se inscrever no canal, né, como eu falei anteriormente, para você receber os novos vídeos com novas frases. E você sempre pode utilizar essas frases, estudando com essas frases, juntamente com o guia, e inserindo as frases no Anki, de forma que você aprenda tanto as frases quanto aquele vocabulário que eu enfoquei, tal como os phrasal verbs no vídeo de hoje, por exemplo. Bem, então é isso. Eu espero que você aproveite muito as dicas do meu canal, aproveite o guia de estudos e o vídeo tutorial do Anki, que está dentro do guia de estudos. Dentro do guia você tem um link para o vídeo tutorial do Anki. Eu tenho certeza que vale a pena estudar dessa forma. Se você quer estudar inglês de uma forma autônoma, de uma forma criativa, totalmente diferente das formas tradicionais de estudar inglês, eu tenho certeza que esse guia pode ajudar você, e aproveite a oportunidade, pois é um guia gratuito. Bem, pessoal, então é isso. Obrigado por assistir ao vídeo e vejo você na próxima dica. Tchau, tchau.